Então vamos lá. Vereador, no seu primeiro mandato, o senhor já fez parte da mesa, foi vice-presidente, presidiu também a Comissão de Constituição e Justiça, fazendo assim um exercício de lembrança das suas metas e expectativas quando o senhor assumiu pela primeira vez. Qual que é a diferença agora nesse segundo mandato? Bem, a diferença que eu enxergo que quando a gente, em qualquer atividade da vida, quando a gente vai pela primeira oportunidade, você vê tudo novo, você fica com receio, o modo de agir, quais as providências que você deve adotar, a forma de falar. Já no segundo mandato, você já traz essa experiência, você já está calejado de algumas situações, então seguramente você consegue desenvolver aquele pretenso trabalho legislativo com mais maestria, com mais qualidade e acaba em certos momentos até orientando aqueles colegas novos que estão chegando aqui pela primeira oportunidade. Então eu diria que esse segundo será muito mais qualitativo da minha parte do que em relação ao primeiro. Tá certo, vereador. Agora a gente vai começar de fato, então, o nosso ponto de vista, hoje com o vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas. Começando o nosso ponto de vista especial com os vereadores eleitos e hoje recebendo o Dr. Laércio Sandes, do Democratas, que já está no segundo mandato. E é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara, vereador. Prazer é todo meu, mais uma vez voltar aqui para nos apresentar e dar a direção dos problemas da cidade que a gente vê relevante para o dia a dia. Vereador, fazendo um retrospecto da sua trajetória profissional e também da sua trajetória aqui na cidade de uma maneira geral, queria que o senhor falasse um pouquinho da sua chegada a Guarulhos. O senhor veio do Paraná ainda criança. Vou fazer 47 anos em março do ano de 2017. Portanto, eu cheguei aqui do Paraná em 1980, com quase 11 anos de idade. Sou de uma família de 4 irmãos. Infelizmente, aqui nós só chegamos em 3. Minha irmã faleceu no Paraná. E sou o filho mais velho. Busquei começar a trabalhar logo cedo, aos 13 anos de idade, 1983. Naquela época era permitido trabalhar. Meu primeiro emprego foi no jornal que nós temos na cidade, o jornal Folha Metropolitana. Naquela época era um jornal mais robusto, hoje nem tanto. E aí segui minha trajetória. Em 1990 eu ingressei na Faculdade de Direito, me formei pela Universidade de Guarulhos, comecei a advogar em 1994 e já estou aí há 22 para 23 anos exercendo a advocacia nas áreas trabalhistas, no direito previdenciário e no direito civil. E aí, em razão da minha trajetória profissional, acabei tendo uma certa ligação com a política. O advogado sempre acaba tendo um envolvimento para formar opinião, dar seu ponto de vista para os interesses da cidade. E acabei buscando uma primeira candidatura, não fui eleito em 2008, 2012 repeti, aí foi uma segunda oportunidade, fui eleito e estarei agora já indo para o segundo mandato, onde eu fui reeleito em outubro de 2016 e onde tivemos um acréscimo de quase 50% em relação ao ano anterior. O senhor comentou que trabalhou com diversas coisas antes de chegar à faculdade de Direito. Sim. O que foi que te levou a escolher o direito como profissão? O que te chamou a atenção no direito? Olha, quando você, voltando lá nos anos 70, no início dos anos 80, a gente que está lá no campo, no interior, a gente sempre via aquela pessoa, o doutor. Quem é o doutor? O doutor ou é o médico ou é o advogado. E a minha família lá no Paraná sempre teve algumas situações que buscou algum advogado para resolver algum problema. A própria morte do meu avô e ali houve uma partilha jurídica e eu me interessei pela área por conta destas situações, uma certa ilusão com alguns profissionais do direito ainda naquela oportunidade lá atrás e eu pensei, um dia eu vou estudar para ser um advogado. E coloquei isso na cabeça, fui discorrendo o que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa que
me dei bem com a área de humanas, né, que o direito é inerente à formação humana, é uma ciência social, e acabei que me formei, consegui ingressar na faculdade, me formei, retificando a minha fala, e diante disso me dei bem na área do direito, na condução das áreas que eu procurei atuar, e essas áreas onde eu lido com a população de um modo geral, o direito social, que é o direito trabalhista, o direito civil, em alguns aspectos da área civil, e também o direito previdenciário, e acabei que sendo, vamos dizer, guindado para ser um candidato a vereador, e numa primeira oportunidade, quase 2.000 votos, não fui eleito. Você sabe que temos pessoas na cidade que já disputou aí meia dúzia de eleição e não chegou nessa minha primeira votação. Então eu achei que era razoável tentar uma segunda oportunidade, fui eleito e agora reeleito pela terceira vez, terceira eleição no caso. Uhum. E acaba que, fazendo parte da área do direito, facilita também um pouco o trabalho legislativo, né? A gente sabe que aqui em Guarulhos, ficamos num ranking, tem um ranking promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Guarulhos já ficou em segundo lugar em 2014, como a cidade que tem, segundo lugar nas cidades que tem mais projetos de lei inconstitucionais, que alguém entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, perdeu essa lei, foi considerada inconstitucional, deu uma certa melhorada, que em 2015 foi para 7º lugar. E o senhor foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e tem uma postura bastante rígida quanto à legalidade dos projetos. Como é que o senhor avalia a qualidade dos projetos aqui da casa, esse ranking que nós estávamos em segundo, passamos para terceiro, há uma melhora? Eu acredito que houve uma melhora. Nessa legislatura, primeiro mandato da minha parte, sendo que nesses 2 últimos anos eu como componente e atualmente presidente da Comissão de Constituição e Justiça, comissão essa que eu diria que é se não a principal, uma das principais comissões da Câmara Municipal de Guarulhos, e ela tem a atribuição de dizer se aquele determinada propositura, aquele determinado projeto de lei, ele é constitucional ou não, ou seja, se ele é legal ou é ilegal de acordo com a Constituição do nosso país ou Constituição do Estado. E eu e os meus pares, os demais vereadores que estão lá comigo, a gente sempre procurou se posicionar pela ilegalidade e ser rígido. A gente não fez um trabalho somente político, a gente procurou ser extremamente técnico, que é o papel da Comissão de Constituição e Justiça. E eu acredito que a gente deve ter colaborado muito para que esse ranking da cidade melhorasse um pouco. Ainda precisa melhorar muito, mas eu acho que aí cabe também à Câmara Municipal, isso seria uma ideia minha, de orientar os vereadores, de orientar os demais, principalmente aqueles que estão chegando, que dentro do seu quadro de assessores precisa ter um quadro também técnico, não basta ter o quadro operacional, só aquelas pessoas que têm liderança na rua para atender a população e tudo mais. Nós precisamos ter um quadro de uma assessoria, parte desses assessores tem que ter um quadro jurídico, porque nem todos têm essa formação e acabam assinando, muitos dos quais, projetos de lei que não têm nenhuma relatividade com o dia a dia da cidade. Porque a Câmara Municipal, para o público que está nos assistindo, ela não tem atribuição, por exemplo, de fazer um projeto de lei para tratar de questões trabalhistas, de questões penal, de questão de relação de consumo. Isso aí é de competência do Congresso Nacional. E, às vezes, a gente se depara com algum colega vereador que apresenta um projeto tratando de horário de trabalho do servidor público do município de Guarulhos. Isso não caberia aos vereadores por ser matéria afeta à Câmara dos Deputados Federal ou até mesmo de iniciativa do próprio prefeito, que seria uma interferência do Legislativo no dia a dia do Executivo. Aí, quando a Câmara faz um projeto desse e aprova, seguramente o prefeito vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade, que foi o que você acabou de se referir, e vai ser julgado inconstitucional, porque a iniciativa não tinha pertinência. Então, a gente procurou, ao longo desses tempos aí, se posicionar, e muitas das vezes eu, como advogado, algum colega, vereador, veio perguntar, e eu sempre procurei orientar e procurando sempre ajudar e fazer o melhor. Não é porque o colega meu do outro partido que eu vou ensinar errado. A gente tem que procurar colaborar. Vereador, falando um pouquinho desses últimos anos aqui, a relação com o governo municipal. Tivemos momentos críticos de oposição, greves, até pedido de impeachment. Já o prefeito eleito, Guti, assume com um apoio considerável da população, resultado da votação nas urnas, mas no caso do seu partido, esteve aí no lado oposto no segundo turno das eleições. Como é que o senhor vê que vai ser a relação com o Executivo
de uma maneira geral, com toda a Câmara, o senhor prevê que haja governabilidade de fato? O prefeito vai ter um trabalho fácil de diálogo com os vereadores? Como é que o senhor vê isso? Em um primeiro momento, eu diria para você que o diálogo não está caminhando como eu acho que deveria estar caminhando. Eu já acho que já deveria ter havido uma conversa um pouco mais rápida, haja vista que que o governo que está se encerrando, a relação dele para com a Câmara foi muito péssima para o interesse da cidade. Um atendimento fora de qualquer comparativo com qualquer cidade. Não havia respeito com os vereadores, o atendimento nunca ocorreu. Então, a administração sempre administrou para os interesses do partido que está deixando de cuidar da cidade. Então, eu acho que isso foi muito ruim para a cidade. O que se espera agora do novo governo, do prefeito eleito Guti, que essa relação de fato modifique. Até então ele desenvolveu o discurso dele, foi vencedor, agora ele precisará criar uma mecânica de ter um diálogo com a Câmara Municipal. Não dá para dizer que não depende da Câmara e que a Câmara também não depende do Executivo, pelo contrário, eu acho que os três poderes desse país, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, precisam caminhar juntos, inclusive a nível municipal. Não dá para a gente ficar criando rivalidade. E eu, complementando então a minha resposta, eu diria para você que eu acho que ele já demorou um pouquinho, ele precisa ter uma solidez no bloco de apoio para as necessárias mudanças de interesse da cidade. O partido que o elegeu 3 vereadores e mais um da coligação, 4 vereadores. Então ele precisa de uma base sólida aí para votações de 2/3, por exemplo, 23 vereadores. Ele precisa ter uma certa gordura, então eu diria que precisaria de uns 25, 26 vereadores que comungassem das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, e ele não avançou a tal ponto, pelo menos é o que eu tenho enxergado no dia a dia da cidade, nas conversas de bastidores, eu tenho sentido isso. Da parte do Partido Democrata, eu diria para você que o Partido Democrata saiu derrotado nessas eleições, as ideias que o nosso candidato, então, deputado federal Eli Corrêa desenvolveu não foi acolhida. No entanto, nós, enquanto democrata, procuraremos fazer uma política republicana aos interesses da cidade, ou seja, aquilo que é encaminhado para a Câmara e for de interesse da cidade, a gente vai comungar e vai ajudar. Aquilo que, de repente, não está adequado, vamos trabalhar eventualmente para mudar, e se a gente vê que mudou, a gente comunga das mesmas ideias. Aquilo que não for de acordo com as bandeiras democratas, nós não iremos compartilhar. Nós não seremos vereadores de base, nem de oposição. Nós teremos uma certa independência aos interesses da cidade. A gente já colocou isso, inclusive, em oportunidade anterior para o prefeito eleito, e é isso que a gente quer. A gente quer o bem da cidade, nós não queremos o quanto pior, melhor, por conta de interesses políticos. Só não podemos assumir compromisso de estar na base do governo, porque não comungamos em certos aspectos das mesmas ideias, haja vista que o nosso partido saiu derrotado nessas eleições. Pessoalmente, o seu posicionamento é esse mesmo do partido, de uma postura mais independente? Será uma postura minha independente, tal qual eu fui isso até então, no governo Almeida, de certa independência. Aquilo que foi coerente eu acompanhei, outras não, como foi o regime jurídico, que eu não comunguei, a contribuição de iluminação pública, que eu não votei da forma que estava apresentado, e assim me posicionarei, e seguramente os demais do democrata tendem aí dessa forma por conta de estudos internos que o partido já avançou nesse sentido. De uma maneira geral, a população tem demonstrado certa insatisfação com a classe política. A gente até viu um reflexo disso nessas eleições mesmo. Esse discurso de nova política, de políticos que não são políticos, como é que o senhor vê essa próxima gestão, não especificamente a gestão do Guti, mas a própria nova legislatura? O senhor acredita que é momento de uma mudança de postura da classe política? Como é que o senhor enxerga esse momento que o país vive de uma maneira geral? Eu acho que a mudança, ela não ocorre do dia para a noite. A mudança, ela ocorre de forma cultural, isso aí vai ser longínquo. Se você pegar a época das diretas já em 1985 até hoje, muitas mudanças ocorreram e outras virão.
E eu acredito que nós estamos num período de transição, sem dúvida nenhuma, só que nós não podemos esperar o resultado do dia para a noite. Você não governa sozinho, então não há o porquê você fazer a nova política sozinho. Seja o presidente da Câmara, seja o presidente do Tribunal de Justiça, o próprio prefeito, ele precisa de certas alianças, então você precisa transitar com todas as classes políticas, sem dúvida nenhuma. Agora, nós precisamos rever valores, o que é interesse da nação, o que é interesse da cidade. E a população que é a responsável por tudo isso. A população precisa observar mais os agentes políticos, quem são as pessoas que os representam, e não simplesmente a gente eleger nossos representantes por motivos de interesse pessoal, de forma casuística ou por conta de algum favor. Eu acho que o interesse da população, o interesse político, passa a ser mais relevante quando toda a população realmente tiver consciência política do que é bom para a cidade, não o que é bom só para mim. Vereador, para encerrar esse nosso bate-papo, queria que o senhor fizesse um balanço dessa última legislatura. Quais foram os planos, as metas que o senhor conseguiu realizar? Faltou alguma coisa? E o que o senhor pretende realizar nesse próximo mandato? Tem algum projeto específico? Olha, ao longo desses 4 anos, se eu falar que eu fiquei realizado com o trabalho desenvolvido, eu diria que seria aí 60%, 70%. Não a tal ponto, porque eu esperava um legislativo mais atuante, um legislativo realmente que defendesse certos projetos de interesse da população. Mas a gente não conseguiu avançar de tal ponto, porque precisamos ter uma sintonia com o chefe do Executivo, o Executivo atender a Câmara naquilo que realmente a população clama para os vereadores. Então, a gente tem aí diversas questões nos 4 cantos da cidade que a gente não conseguiu atender por ineficiência administrativa do Executivo. Eu espero que para essa próxima legislatura isso acabe ou diminua sensivelmente, que nós olhemos, que venha se olhar para a Câmara Municipal como são 34 vereadores e que o atendimento seja feito de forma equilibrada para que com isso toda a cidade ganhe. E não o que ocorreu até aqui, onde os interesses partidários acabou superando o interesse da população. Então eu espero que nesses próximos 4 anos isso realmente ocorra de verdade, a mudança, e aí seria realmente a nova política. Tá certo, muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. Boa. Então esse foi o nosso ponto de vista especial com os vereadores eleitos. Hoje recebemos o Dr. Laércio Santos, do Democratas. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Tchau.